do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 140, de 180. Diante da Justiça. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Tiago, capítulo 2, versículo 14. Estranha a norma do homem, quando julga possuir as chaves da vida superior, simplesmente por manter a fé, como se bastasse apenas convicção para que se realize serviço determinado. Comparemos fé e obras com a planta e as construções. Sem plano adequado, não se ergue edifício em linhas corretas. Note-se, porém, que o aleijão arquitetônico improvisado sem plano ainda serve, em qualquer parte, para albergar os que jornadeiam sem rumo. E o projeto mais nobre, sem concretização que lhe corresponda, não passa de preciosidade geométrica sentenciada ao arquivo. Um viajante transportará consigo vasta coleção de croquis, pelos quais se levantará toda uma cidade. Mas, se não dispõe de uma tenda a que se abrigue durante o aguaceiro, de certo que os desenhos, conquanto respeitáveis, não impedirão que a chuva lhes encharque os ossos. Possuir uma fé será reter uma crença religiosa. No entanto, cultivar a fé significa observar segurança e pontualidade na execução de um compromisso. Ninguém resgata uma dívida unicamente por louvar o credor. À vista disso, não nos iludamos. Asseguremo-nos de que não nos faltará a bondade divina, mas construamos em nós a humana bondade. Por muito alta a confiança de alguém no poder maior do universo, isso, por si só, não lhe confere o direito de reclamar o bem que não fez. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós, diante de mais uma lição. Essa lição 140, diante da justiça. E interessante que Emmanuel, em suas lições desse livro, e nas lições também do Pão Nosso, ele capta essas passagens evangélicas e uma grande maioria delas fala sobre a fé. E essa questão da fé é muito importante, porque nós trazemos de outras vidas essa questão de nós termos fé, mas nós não termos obras, como se isto fosse suficiente. Então eu convido a você para que possa, aqui comigo, refletir mais uma vez a respeito da fé. Desta forma, este título, Diante da Justiça, que Emmanuel colocou, ele utilizou esta passagem que foi anotada pelo apóstolo Tiago, no capítulo 2, versículo 14, quando ele escreveu: meus irmãos,
Que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Então, Tiago foi breve e objetivo. Ele, então, faz essa pergunta, para que nós possamos responder para nós mesmos que aquele que tiver fé e não tiver obras, porventura a fé vai salvá-lo? E Emmanuel começa então a nos explicar. Estranha a norma do homem quando julga possuir as chaves da vida superior, simplesmente por manter a fé, como se bastasse apenas convicção para que se realize serviço determinado. Então Emmanuel diz que é estranha essa norma do homem, isto é, que o homem colocou em si mesmo, quando ele acredita que possui as chaves da vida superior, simplesmente por manter a fé, acreditar em tudo que estudou, em tudo que sabe, não é? E como se bastasse apenas convicção para que se realize serviço determinado. Então, nós podemos estudar muito, nós podemos saber tudo a respeito do Evangelho de Jesus. Nós podemos ter a plena convicção de que ele foi realmente o emissário de Deus para a segunda revelação. Mas somente isto não basta. Então é necessário as obras. E as obras nós praticamos com os nossos irmãos. Por isto que não adianta nada nós sabermos muito, mas não praticarmos com os nossos irmãos. E Emmanuel, como se não bastasse, continua ainda a nos fazer comparações. Diz ele, comparemos fé e obras com a planta e as construções. Então, aqui é muito direto esta comparação. Ele faz uma comparação da fé que possuímos e das obras que podemos executar, que podemos fazer em prol do próximo. Então ele compara a nossa fé e nossas obras com a planta e as construções. Quando nós então nos resolvemos a fazer um projeto de uma casa, por exemplo, e executar esta casa. Ou um edifício, que seja. Então Emmanuel diz assim, sem plano adequado não se ergue edifício em linhas corretas. Então se nós não tivermos um plano, ou seja, um projeto, nós não vamos erguer um edifício de forma correta. Isto é, nós precisamos da fé, para que nós possamos então ter esse plano. Ok? Porque se nós não tivermos a fé, nós vamos trabalhar, mas nós podemos trabalhar não em linhas corretas também. Mas Emmanuel diz assim, note-se, porém, que o aleijão é a deformidade. Arquitetônico, improvisado, sem plano. Então, se você for construir uma casa sem um projeto, ele vai ter diversas deformidades, porque ele não teve um projeto, ele não teve uma fé. Mas ele diz que, mesmo este aleijão que foi improvisado, sem qualquer parte, mas ele serve para albergar os que caminham sem rumo. Então ele serve, pelo menos para alguma coisa. Ele não ficou uma construção perfeita, porém, ele está ali. Então, mesmo que se você não tiver fé, mas você fizer obras, você trabalhar em prol do próximo, seja uma pessoa que não sabe nada do Evangelho de Jesus, por exemplo, que pratica a caridade, mesmo assim,
a sua caridade tem serventia. Ou seja, é aquela casa que ficou mal construída, mas ela serve para abrigar alguém. Mas ele diz, e o projeto mais nobre? Agora ele faz uma comparação. Então, o projeto mais nobre, sem concretização que lhe corresponda, não passa de preciosidade geométrica sentenciada ao arquivo. Então você pode fazer um projeto maravilhoso de uma casa. É a fé. Você fez um projeto maravilhoso. Mas se você não executou essa casa, ela vai ficar uma preciosidade que vai ficar no arquivo, não é? Onde todos, ao passar dos anos, vão esquecer aquela preciosidade. Então, esta comparação é muito interessante que nós possamos entender. Mas ele ainda continua nos ensinando, veja, ele diz assim, um viajante transportará consigo vasta coleção de croquis. Croquis são desenhos de uma obra. Então o viajante transportará consigo vasta coleção de croquis, pelos quais se levantará toda uma cidade. Mas, se não dispõe de uma tenda que se abrigue durante o aguaceiro, de certo que os desenhos, conquanto respeitáveis, não impedirão que a chuva lhe encharque os ossos. Então, se a pessoa está com diversos projetos, diversos croquis, para executar uma cidade, não é, de grande importância, se ele não tiver uma pequena obra para que ele possa começar isso, vejam bem, ele não vai dar continuidade no seu trabalho. Porque se ele estiver lá no mato, com aqueles projetos debaixo do braço, e cair uma chuva, vai danificar todos os seus projetos, ou seja, toda a sua fé. Então, o que faz um engenheiro? O engenheiro, quando chega num local, o ermo, que não tem nada em volta, a primeira coisa que ele faz é estabelecer uma tenda mesmo. É um local que ele possa abrigar da chuva e do vento, para que ele possa, então, ali começar a implementar a sua obra. Então, esses projetos, esses desenhos, é a fé. É aquilo que você sabe. Agora, concretizar é realizar o serviço. Então, é a comparação que ele faz. E ele continua então dizendo, possuir uma fé será reter uma crença religiosa. No entanto, cultivar a fé significa observar segurança e pontualidade na execução de um compromisso. Então, mais uma vez, a fé é reter uma crença religiosa, ou seja, é você possuir. Você estudou sobre o Evangelho de Jesus, você estudou sobre tudo, você tem a certeza absoluta de que aquilo é plausível, aquilo se pode realmente ser executado, não é? Então, você tem essa crença bem segura em si. Então, você tem a fé. Mas, no entanto, cultivar a fé significa observar segurança e pontualidade na execução de um compromisso. Então, você pegando essa fé, você tem que executar um compromisso. Um compromisso com o seu irmão, compromisso com uma sopa, quando você vai dar uma atenção a uma pessoa que está desalentada. Esta é a obra que você tem que fazer. Ele faz uma outra comparação também, dizendo assim, ninguém resgata uma dívida unicamente por louvar o credor. Então, suponhamos que você contrai uma dívida com uma pessoa. Agora, você pode ter aquela fé, aquela perseverança, você pode louvar, achar muito que o seu credor, quem te emprestou dinheiro, seja uma pessoa muito boa, mas você tem que pagar.
Então o pagar aí é você trabalhar. E por isso que ele diz assim, à vista disso, não nos iludamos. Então que nós não nos iludamos em saber muito e não praticar nada. Não colocar em prática o que nós aprendemos. Porque senão será simples intelectualismo. Nós sabemos muito e aquilo não ter nenhuma utilidade prática. Ele fala assim, Emmanuel ainda, asseguremo-nos de que não nos faltará a bondade divina, mas construamos em nós a humana bondade. Então Deus não nos vai abandonar, porém que nós possamos construir em nós essa humana bondade para com as pessoas. E fala ainda mais, por muito alta confiança de alguém no poder maior do universo, isto por si só não lhe confere o direito de reclamar o bem que não fez. Então você pode ter uma confiança muito alta em Deus. Você pode falar de Deus muito. Você pode ter essa confiança inabalável. Mas não adianta você depois reclamar o bem que você não fez. Dessas lições todas, desta e das demais, que fala da fé e obras, nós podemos lembrar de Paulo de Tarso, não é? Paulo de Tarso falou muito em fé e obras. E é quando nós temos a fé inabalável, mas não construímos nada. E isto é fundamental que nós possamos ter em mente. Que tudo aquilo que nós aprendemos do Evangelho de Jesus, nós temos que praticá-lo. Veja bem, o primeiro mandamento e o segundo mandamento. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, e ao próximo como a si mesmo. Este mandamento, ele está falando em intensidade. Ou seja, o amor maior que nós temos que ter é por Deus. E depois nós temos que amar a nós mesmos como o próximo. Agora, como fazer isto não é começando por Deus, que seria a nossa fé. Não é. É o inverso. Nós não podemos começar por Deus e nós não podemos começar amando o próximo. Por quê? Porque nós desconhecemos Deus e desconhecemos o próximo. Então, a primeira condição é amar a nós mesmos. Quando nós amamos a nós mesmos, nós amamos o nosso irmão. E quando nós amamos o nosso irmão, automaticamente estaremos amando a Deus. Então, a intensidade é Deus, nós e o outro. Mas a forma de fazer é você, o próximo e Deus. Porque quando você ama a si mesmo, você fez a primeira caridade. E aí você tem a fé e você ama a si mesmo. Amando a si mesmo, você vai amar o outro automaticamente. Porque você vai ver no outro um irmão desalentado que está precisando do seu auxílio. Seja financeiro, seja uma palavra, seja outra coisa qualquer, não é? Passar um dia com ele ali, num quarto de um leito doente. Então, isto é amar o próximo. Então você ama este próximo, aí você ama o outro próximo, ama o outro, ama o outro. Quando você vê, você vai então amar a todos, aqueles que circundam o seu círculo familiar ou então social. Quando você ama já diversas pessoas, cada vez mais você está amando a Deus. Porque Deus é Pai de todos nós. Então é este conceito que nós temos que ter em mente. A fé e as obras. A fé é quando você sabe uma crença. As obras é quando você pratica esta crença.
Foi muito bom ter feito essa lição. Espero que também você tenha gostado. Um grande abraço e fique com Deus.